Boa noite, pessoal. Boa noite, Dalma. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindos quem estiver chegando agora, depois quem assistir gravado. Eu sou a Nath Rabelais, terapeuta holística, especializada em marketing digital e empreendimentos holísticos, e a gente está de volta com o terceiro episódio da nossa série de lives de Esquenta para o evento A Semana dos Retiros Holísticos Lucrativos, que vai acontecer do dia 31 de março ao dia 4 de abril, onde eu vou te ensinar o caminho para criar, produzir e vender retiros holísticos transformadores e lucrativos. E para participar é só se inscrever no link da bio e bora seguir com as nossas lives de esquenta que vão até o dia 28 de março. Bom, no episódio 1 a gente falou sobre a história dos retiros, das suas origens. No episódio de ontem o tema foi: precisa ser terapeuta para produzir retiros? Então, se você quer saber a resposta, mas não teve oportunidade de ver, fica tranquilo que ainda dá tempo de assistir, ficou gravado e está postado tanto aqui no Instagram e no YouTube também. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os destinos ideais para produzir retiros holísticos. Será que existe mesmo lugares ideais? Fica aqui comigo para descobrir. E, gente, lembrando uma coisa, o importante é você criar o seu retiro, seja na sua casa, na sua cidade, na fazenda ou na casinha de sapê. Mas eu vou te mostrar outras possibilidades para entender melhor as energias dos ambientes, né? Porque você tem a liberdade de criar o retiro onde você quiser. Você não precisa morar no local do retiro. Você pode escolher a cidade mesmo de longe. E quanto à divulgação, né? Graças à internet, você pode divulgar para as pessoas do local onde você vai fazer ou levar um grupo da sua cidade. Por exemplo, se eu fizer um retiro hoje na Bahia, eu posso divulgar para as pessoas de lá e de outras cidades que gostariam também de viajar para lá, né? Mas, gente, então eu quero reforçar, na verdade, um conceito que a gente já sabe e conhece muito, que é a energia. E assim como cada pessoa tem a sua energia, cada lugar também tem sua própria energia, sua própria vibração, e escolher o destino pode fazer toda a diferença no seu retiro, né? Então, bora falar sobre alguns tipos de ambientes e ver como que eles podem potencializar, né, diferentes partes da experiência do retiro. E eu não vou falar exatamente de lugares, né, o nome de cidades, mas eu quero trazer a energia de cada tipo de lugar. Começando pelas montanhas, né? As montanhas, elas trazem elevação e perspectiva. Então, as montanhas, né, elas são reverenciadas por diversas culturas ao longo da história, e não só pela imponência física que as montanhas têm, né, mas pela energia que elas emanam. Então, na cosmovisão, né, de muitas tradições, as montanhas são consideradas ponto de conexão entre o céu e a terra, também como portais dimensionais que elevam a consciência. No xamanismo, por exemplo, particularmente das tradições andinas, as montanhas têm assim muito destaque, porque elas são vistas como seres vivos dotados de consciência e poder. Então, os xamãs, eles se referem às montanhas como seres de poder ou guardiões, né? Eles acreditam que elas têm a capacidade de influenciar o clima, a fertilidade da terra e até mesmo as pessoas, as comunidades que vivem em torno da montanha, né? E na tradição inca, as montanhas, elas são conhecidas como apus, que significa divindade em Quechua.
Então, os apos, né, que são as montanhas, são considerados espíritos guardiões, protetores das comunidades locais. E cada apo tem sua própria personalidade, né? Assim como uma pessoa. Então, tem sua própria personalidade e sua área de influência. Então, por exemplo, o Apo Alsangate nos Andes peruanos é considerado um dos mais poderosos associado à cura e à sabedoria ancestral. E, gente, isso não é só no passado, né? Ainda hoje, muitas comunidades, culturas andinas têm essa relação com as entidades das montanhas. Então, realizam oferendas, fazem cerimônias para honrar o seu espírito e buscar orientação e proteção também, né? Mas, por que eu estou trazendo esses ambientes? Porque eu quero dizer como que influencia a energia das pessoas. Então, como que as montanhas influenciam a energia das pessoas? Primeiro, a altitude e a oxigenação das montanhas. Então, a menor concentração do oxigênio nas altitudes elevadas acaba induzindo a estados alterados de consciência, onde acaba facilitando as experiências transcendentais. Outro é o isolamento e o silêncio, né? Então, um ambiente montanhoso tem esse afastamento do ruído, da agitação dos centros urbanos, né? Das cidades, onde acaba facilitando a introspecção e a conexão com o seu eu interior. Outro é a perspectiva elevada, né? A visão panorâmica que tem da montanha. Ou seja, que oferece essa mudança de perspectiva, né? Tanto do sentido literal quanto metafórico, né? Onde você pode ajudar as pessoas a enxergarem seus problemas e desafios de um novo ângulo, de uma nova perspectiva. Outra coisa que a montanha traz são os desafios físicos, né? Então, a própria ação de escalar, de caminhar nos terrenos da montanha pode ser visto como uma metáfora também para superar os obstáculos na vida, trazendo crescimento pessoal, né? Sabe uma coisa muito interessante também das montanhas? São os campos eletromagnéticos, gente. Então, tem algumas teorias que falam que as formações rochosas das montanhas, elas geram campos eletromagnéticos que acabam influenciando o nosso bem-estar físico, mental, né? Inclusive, um dos lugares mais mágicos que eu já fui em toda a minha vida se chama Cotiguás. É um vale no norte do Chile. E lá tem o campo eletromagnético zero. E o que isso significa? Bom, além de ser um lugar que você realmente sente essa energia de transformação, a gente conseguia ver energia. Como ver energia? Eu mexia na roupa, assim, ou na minha barraca de camping, e saía faísca azul por causa da energia estática. Então, é como se a energia estivesse pousando na roupa, né? Então, no momento que eu fazia assim, saía aquelas faíscas azuis. Então, era uma coisa muito louca, gente. E, além disso, também dava choque. Teve um dia que eu fui passar um garfo, né, para um menino. Os dois levaram um choque, o garfo foi para cima. Mas, além dessa questão física que a gente pôde enxergar, né, de enxergar realmente a energia e de sentir esses choques, era realmente muito transformador. Foi uma época de autoconhecimento que eu também fiquei buscando a mim mesma, buscando autoconhecimento. Foi naquela época do mochilão que eu contei para vocês, que eu fiquei viajando pela América do Sul. E esse lugar, ele vem me trazendo várias coisas, inclusive aí eu comecei a desenhar, né? E então a montanha, ela te traz alguns elementos. Então, você trazer isso para os retiros é muito interessante quando a gente escolhe conscientemente, né? Outra coisa também da montanha é a conexão com os elementos naturais, né? Ou seja,
Ali na montanha você tem a rocha, a água, a vegetação. Então, com a experiência de imersão na natureza, acaba sendo super, super restaurador, né? Então, no contexto dos retiros terapêuticos, gente, a energia das montanhas, elas são usadas de várias formas, né? Então, você pode fazer para trabalhos de enraizamento, para estabilidade emocional, né? Ou seja, aproveitando essa solidez, né? A permanência que as montanhas representam nas práticas de expansão de consciência por causa da altitude, da vastidão ali da paisagem, da vista, para rituais de purificação e renovação, né? Principalmente nos lugares que tiver nascente ou cachoeira de montanha, como cenário para jornada de autoconhecimento, né? Onde só o ato de escalar ou percorrer, andar uma trilha, além de ser literal, ele também pode se tornar metáfora para esse crescimento pessoal, né? Mas, gente, sempre lembrando, tanto na montanha quanto os outros que eu vou trazer, lembrar de ter respeito, né? Sensibilidade da cultura, do local, né? Cuidar do espaço onde você está trazendo, tá? E assim, se for trazer elementos, por exemplo, do xamanismo, dos Andes, né, a gente respeitar e participar os praticantes, né, dessas tradições. E também, gente, pensar na segurança, né? Então, quando você planejar um retiro que tem algum ambiente montanhoso, pensa, né, conscientemente na energia do local e como que isso pode envolver, né, a seleção cuidadosa ali do local, levando em conta as características energéticas da montanha, até a inclusão de práticas que vão honrar e conectar com a energia do local. E lembrando, gente, que quando eu falo na montanha, não precisa ser literalmente escalar na montanha, pode ser, mas pode ser em lugares próximos de montanha, né, que tenha esse tipo de energia. Porque quando a gente faz, além de ter um ambiente, quando a gente tem a intenção clara e a preparação, né, cuidadosa que você, como facilitador, traz para a experiência, né? Então a montanha, ela, além de ter esse cenário lindo, incrível e energia, você traz um contexto terapêutico, né, para que os participantes eles aproveitem ao máximo esse ambiente que é super poderoso. E alguns lugares na montanha são cidades de serra, por exemplo, minha cidade natal, eu nasci e cresci em Petrópolis, inclusive já fiz retiro lá, numa casa que tinha uma cachoeira dentro, foi assim muito, muito lindo esse retiro. Então eu indico lugares de serra, né, em vários estados, quanto às chapadas, né? Tem a Chapada dos Veadeiros, Diamantina, dos Guimarães, eles também trazem essa energia do Apus, da montanha. O segundo lugar que eu separei aqui para falar para vocês é de lugar com cachoeiras. A cachoeira, ela traz purificação e renovação. Então, na visão de muitas tradições, a cachoeira é considerada local sagrado, portais entre mundos e fontes de purificação e renovação. Além de também entenderem como portais energéticos, né? Então, são vistas como portais entre o mundo físico e o espiritual. E a queda d'água, ela é considerada como uma cortina que separa essas duas realidades, né? Então, a cachoeira, por que a purificação? Porque a água em movimento é vista como um poderoso agente para limpeza energética, né? Então, xamãs, curandeiros realizam rituais de purificação próximo a cachoeiras, né? Diversas tradições, religiões, e muitos acreditam nos espíritos da água,
né? Acreditam que ali moram entidades nas cachoeiras. Na verdade, que as próprias cachoeiras são esses espíritos, essas entidades, né? Que são reverenciados, que são chamados para cura e orientação, né? Então, por isso que também muitas tradições fazem dali como locais de iniciação, né? Então, são utilizadas para fazer esses rituais de transição importantes na vida de um indivíduo, né? De um participante do que eles estão trazendo ali. E também é vista como fonte de poder, né? Então, a força da água caindo é vista como uma manifestação de poder natural e que pode ser canalizado para cura e transformação pessoal, né? Então, como que as cachoeiras influenciam a energia das pessoas? Uma é que elas têm íons negativos, né? Então, as cachoeiras, elas produzem uma alta concentração dos íons negativos no ar, que são associados, dá um efeito no nosso humor e o bem-estar, né? Outra é o som terapêutico, né? Aquele barulhinho, aquele sonzinho da cachoeira, né? Pela queda d'água ali da cachoeira, tem efeito calmante no sistema nervoso, onde traz pra gente relaxamento, redução do estresse, né? Quem nunca se banhou na queda de uma cachoeira? Tem até uma música assim, né? E traz uma estimulação sensorial, né? Então, tanto a combinação dali da visão, do som, a sensação da água, isso cria uma experiência imersiva que também pode induzir, né, estados alterados de consciência, de um tipo de meditação, tá? Eu não preciso nem falar que a conexão com a natureza, né? Então, a presença da cachoeira, ela facilita essa sensação de conexão profunda com os elementos da natureza. E uma das metáforas sobre a cachoeira para você usar, né, nas terapias é a metáfora do fluxo, ou seja, observar o fluxo constante da água, né, para trazer reflexões sobre as emoções. A água está relacionada às emoções, sobre a fluidez da vida, né, da natureza cíclica. E outra coisa é que a cachoeira também tem o campo eletromagnético, né? Então, a queda da cachoeira, ela cria esse campo eletromagnético, né? Que também influencia positivamente na nossa energia vital, tá? Então, no contexto dos retiros, você pode criar ali meditação, contemplação, né? Porque a própria cachoeira vai te ajudar ali no foco para as práticas meditativas. Pode ser feito rituais de purificação, né? De limpeza energética, a terapia do som, né? Como uma forma natural ali da terapia sonora, trabalhos de libertação emocional, né? Tanto os exercícios de emoção estagnadas, quanto você trazer essa metáfora, né? De trazer, de liberando as energias, limpeza da água. E claro que essa conexão com a água, né? De uma forma consciente, com o elemento, com seus aspectos simbólicos. E, né, a energia que traz ali a cachoeira realmente é muito mágica, tá? Gente, eu tô assim falando, né? Eu tenho aqui minhas colinhas de continuar seguindo, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa, pode ir colocando aqui no chat, depois eu vou ler também, tá? Então, tô muito feliz, fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando isso, tá bom? A próxima que eu coloquei são as praias, né? Então, cada um tem ali o seu tipo de vibração. Na praia é expansão, é fluidez, né? Então tem essa interseção, essa conjuntura ali da terra e do mar, né?
Então, as praias são consideradas locais de poder, de transformação, né? E a gente vê tanto nós, que é como a gente sente que a gente está aqui agora, como a gente pode pegar aí de diversas culturas ao longo da história, né? Eu trago muito também sobre as tradições xamânicas que eu tenho estudado nos últimos anos. Então, a praia, ela representa, né, também essa divisão entre mundos, né, num espaço de transição, uma fronteira entre mundos, né, entre o mundo terrestre e o mundo aquático, né, ou seja, também simboliza o portal entre diferentes estados de consciência, né. Vai ficar gravado sim, Márcia, tá? Depois fica aqui no Instagram e no YouTube também. Então, fica em paz que depois você pode ver com calma. E, gente, e na praia, né, muitas culturas também associam as praias, o oceano, né, as poderosas divindades, aos espíritos da água, como o Iemanjá. E, por isso, são também locais de ritual, de oferenda, porque são feitos rituais de purificação, cura, oferendas aos espíritos do mar, né? E também se acredita que a fonte de vida, aliás, é a fonte de vida e de sustento para as pessoas que moram, né, nas costas das praias. Então, não são somente locais espirituais, como também são fontes de alimento, de recursos, né? As praias também têm os íons negativos, né? Assim como as cachoeiras, né? Então, as ondas do mar, elas geram esses íons negativos, ou seja, que também associa a melhoria do humor, do bem-estar. Então, vocês podem perceber, né, que as pessoas que moram geralmente na praia são mais bem-humoradas, porque tudo tem a ver ali, fora que a água, né, é o maior condutor de energia que a gente tem da Terra. E outra coisa que também traz essa sensação pra gente é o ritmo das ondas, né? Então, ali o som rítmico das ondas, ele traz o efeito calmante, né, no sistema nervoso, também ajuda para induzir a meditação. E quem mora longe da praia geralmente tem essa necessidade de ir para a praia com esse chamado energético, né, para poder se limpar. Fora, né, a expansão visual ali, então o horizonte aberto do mar traz essa sensação de expansão mental, emocional, né, conexão com os elementos, água, terra, ar. Pode observar também os ciclos naturais, né? Então, observação das marés, como que as marés, elas inspiram as reflexões, né? Também sobre os ciclos naturais da vida, porque as marés, na verdade, a lua, ela traz esse ritmo, né, das ondas, tanto do mar quanto nossas, então também tem a ver com rituais de emoções. Mas também traz o aterramento, né, a limpeza. Então, o próprio caminhar na areia, entrar em contato com a água do mar, tem esse efeito de aterramento energético, de limpeza áurica. A luz solar, né, também a vitamina D que a gente precisa, ou seja, a gente pegar o sol na praia, ele traz a produção da vitamina D, e também, né, traz a melhoria no humor. E aí agora pensando, né, no contexto dos retiros, ideias para vocês, dicas, né? Então é fazer meditação ali na beira do mar, né, utilizando o som das ondas, trazer a falar sobre a vastidão do oceano como foco, os rituais de purificação, de limpeza energética, os trabalhos também de liberação, trazendo a metáfora para liberar as emoções, os pensamentos estagnados. Práticas de aterramento com exercícios de conexão com a terra,
ou seja, utilizando, né, a areia da praia para fazer essa conexão, esse aterramento. E é um lugar muito especial para fazer terapias de movimento, yoga na praia, tai chi, danças, né, que trazem a energia fluida da água, contemplar e trazer reflexão, né? Então pedir o ponto de introspecção ali para os participantes. E o trabalho com os ciclos, né? Alinhando as práticas com os ciclos das marés. Então você pode integrar isso no seu retiro, né? E lembrando, de novo, né, ser consciente aí do impacto ambiental, de trazer práticas sustentáveis, principalmente nós como exemplos, né, em trazer essas práticas nos nossos retiros. E outra coisa que é interessante é considerar as variações da energia do longo do dia, tá? Que é diferente, ou seja, no nascer do sol, o pôr do sol, ou quando a maré está mais alta, a maré está mais baixa. Então, para você saber e considerar isso na hora de você planejar as suas atividades, né? Márcia me perguntou, é possível que a gente abra portais sem perceber? Como saber se acontecer? Márcia, eu acredito que os portais eles estão em diversos lugares e eles são abertos em todo o tempo, né? Só que são abertos pelas pessoas que estão preparadas naquele momento. E abrir um portal, eu não acredito que significa talvez da gente sair desse corpo físico, deixar ele, ou aliás, ir com o nosso corpo físico para outro lugar. Mas a nossa própria mente, a nossa consciência, ela viaja para muitos lugares ao mesmo tempo, tá? Existe sim, né, os portais dimensionais, onde tem muitas histórias de pessoas desaparecidas, inclusive esse lugar que eu falei, que eu fui no Chile, em Cotiguás, tinha essas histórias, inclusive no lugar onde eu fiquei 2 anos antes de eu estar, um rapaz ficou hospedado e ele desapareceu e tinha plaquinha dele por todos os lados e diziam que ele falou que foi conscientemente para essa montanha buscando esse portal dimensional, né? Então eu acredito que se abrir esse portal você vai saber, né? Ou se você não souber, você vai ter algum tipo de experiência ali na sua consciência, ou em meditação a gente consegue abrir portais, ter estados diferentes de consciência, na respiração, tá bom? Mas então não se preocupa que de repente vai abrir algum portal, né? E você não vai saber, tá? E aí, aproveitando então o gancho que a gente está falando, né, de portais, que a Márcia trouxe, o próximo ambiente o que eu vou falar são os lugares místicos, né, com conexão espiritual. E um que eu trouxe o exemplo é o São Tomé das Letras. O São Tomé das Letras, né? Deixa eu só ver aqui o que a Márcia falou. Penso sobre ao invés das pessoas ficarem bem daqui a pouco, relatarem que estão pesadas. Uma vez fiquei assim pós-evento. Isso pode acontecer porque, na verdade, em eventos a gente mexe muito com o nosso ser integralmente, né? Tanto no físico, mental, espiritual, emocional. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, uma água que está limpinha, mas lá no fundo do copo tem uma terra e você mexe nela, né, porque você está ali lidando com reflexões, você está botando o dedo na ferida, então você vai mexer aquela água, então vai subir algumas coisas. Então, não é sempre que a gente se sente bem ou fluido, para que quer dizer que as coisas estejam realmente funcionando, né? Afinal, o bom ou ruim é uma concepção nossa humana, né? Porque, na verdade, pode ser que alguma coisa que pra gente não seja uma experiência muito boa, tá fora da zona de conforto, é o que vai trazer um grande aprendizado e evolução pra gente, né? Ju, depois eu vou te mandar aqui o link pelo privado, tá bom? Assim que acabar aqui a live, viu?
Então, continuando aqui com os lugares místicos, né? Eu quero citar sobre São Tomé das Letras, aproveitando que a gente trouxe aí esse gancho das energias, dos portais, né? Então, os lugares místicos, eles são locais que ao longo do tempo acumularam, né, reputação de ter energias especiais ou propriedades diferentes, né? Então, geralmente tem ali características geológicas, fenômenos naturais incomuns, ou às vezes pode ter uma história ali com muitas lendas, experiências espirituais relatadas, né? Então, os povos antigos, eles traziam muito sobre os lugares místicos, né? Acreditavam que certos lugares eram centros de poder energético da Terra, e que alguns lugares eram vistos sim como portais para outros mundos ou dimensões, onde tinha a morada dos deuses, né? Então, certas montanhas, cavernas, formações rochosas, né, eram consideradas as moradas dos espíritos dos deuses. Então, também considerados como os locais de cura, fontes nascentes, eram considerados curativos, né? E tem alguns lugares que tem os alinhamentos cósmicos, né? Então, por isso que também eram considerados místicos. São Tomé das Letras, ele fica em Minas Gerais, né? É considerado um lugar místico, porque lá tem assim as formações rochosas que são de quartzito, né? Além de ter aí uma paisagem surreal, tem as cavernas e inscrições antigas, né? Que então trazem a teoria das civilizações perdidas. Lá tem os relatos de fenômenos, né? Então, de avistamento de OVNIs, de experiências paranormais. E lá também acredita que tem a fonte telúrica, né? Que é a energia telúrica, que é a própria energia da Terra. Além de um monte de lenda, né, gente? É um lugar, assim, muito misterioso. Então, traz histórias sobre seres interdimensionais. Tem o portal que liga com Machu Picchu, né? Então, esses lugares, como São Tomé, é interessante para produzir a retiro, porque só a atmosfera do local, né, ele já traz esses estados alterados da consciência, amplifica ali a energia, né? Ou seja, as pessoas trazem também relatos de ter mais clareza mental, muita experiência de sincronicidade, né? Que são essas, não são coincidências, né? Quando a gente ainda não entende, pensa que são coincidências, mas sincronicidades são eventos que acontecem de forma coesa, né? E fora os insights, né, que acaba acontecendo. Então, através disso tudo, né, que tem ali cura, transformação, tanto física, emocional, espiritual nesses lugares, conexão com o maior, com o divino, e também a intuição, né? Então, muitas pessoas falam que nesses lugares aumenta a sensibilidade intuitiva, psíquica, né? Então consegue ter mais intuição quando estão nesses lugares, né? Então, gente, além disso, eu também queria falar que também já são feitos experimentos científicos, né? Então tem a perspectiva científica, né? Que para algumas pessoas talvez pareçam efeitos subjetivos, né? Mas tem algumas teorias científicas que tentam explicar, né, a influência desses lugares, que o primeiro é o que eu trouxe de todos os outros, que são os campos eletromagnéticos, né? Então essas formações rochosas, elas também criam esses campos eletromagnéticos que influenciam sim na atividade cerebral, né? A ressonância de Schumann
ou seja, alguns lugares podem amplificar a ressonância natural da Terra, né? Ou seja, que também traz o bem-estar. E também eles trazem o estudo do efeito placebo, né, ambiental, que as próprias crenças sobre um local acabam influenciando a experiência daquele acontecido, né? Mas nós, como terapeutas holísticos ou que acreditamos no mundo holístico, né, a gente sabe que é muito mais que o placebo, né, que são as energias. E algumas dicas de como trazer isso em retiro, né? Sempre pensando na meditação, na contemplação do local, ritual de conexão que honra ali a energia do local, trazer as histórias, as lendas, como mexe com a parte da nossa intuição. Então é interessante também fazer trabalho de sonhos, né? Porque pode influenciar também o estado inconsciente, subconsciente, então trazer isso através de sonhos, né? Então, assim, trazer conscientemente a ideia da energia telúrica do local, né? E além disso, dá para fazer ali explorações criativas, passear, fazer expressões artísticas, criativas no local, né? E sempre, mais uma vez, lembrando o respeito cultural, né? Mesmo que você não acredite em tudo que estejam te contando ali, existem muitas lendas diferentes, mas a gente honrar as tradições e crenças locais, né? E aí, ainda seguindo nesse místico, né? Só que agora voltado, até trouxe uma outra palavra, mas são muito parecidas, na verdade, que são lugares esotéricos, que traz a energia da sabedoria ancestral. E um dos exemplos que eu vou trazer aqui agora é o Alto do Paraíso de Goiás, né? Considerado um lugar que tem essa aura de mistério, de conhecimento oculto e de energia espiritual elevada, né? Então são locais que são considerados centros de sabedoria ancestral, pontos de convergência de energia cósmica, portal dimensional também, né, para superiores de consciência. Então, muitas culturas antigas usavam também para rituais, para transmissão de conhecimentos sagrados, alinhamento cósmico, né? Então, acreditava que algum desses lugares eram alinhados com constelações específicas ou pontos energéticos que fazem diferentes ativações na nossa aura, nos nossos chakras, né? Então também são considerados lugares de residências de mestres ascensos, né? Então algumas culturas falam que os mestres espirituais habitam, podem ser contatados nesses lugares, e que também tem as bibliotecas akáshicas, né? Então, certos lugares têm esse acesso aos registros akáshicos, né? Que são os repositórios de todo conhecimento universal. Fora que também são vórtices energéticos, né? Então, acredita que tem essa linha de energia da Terra, né? E o Alto Paraíso de Goiás, né, são reconhecidos porque tem uma placa tectônica de cristais de quartzo. Então, os cristais de quartzo, eles são considerados amplificadores de energia. Ali também tem o paralelo do 14. O que é isso? É a mesma... A localização do paralelo do 14 é o mesmo do Machu Picchu. Ou seja, é uma linha que liga ao Machu Picchu também e diz que tem essas ativações de termos energéticos, né? Fora que é um lugar que tem uma biodiversidade diferente, única, ou seja, a fauna, a flora, né, tem manifestações ali de energia vital e super especial. Tem muitas cachoeiras e fontes, né? Como a gente falou já, né, antes, sobre a purificação, a renovação energética. E com isso, gente, não é à toa, por isso que lá é cheio de comunidade alternativa, né?
Então tem várias comunidades que são dedicadas a práticas espirituais, holísticas no local, que isso acaba também reforçando ali a energia, a aura esotérica do local, né? E como que isso influencia as pessoas com elevação vibracional, ou seja, a gente consegue sentir a frequência energética, clareza mental, com muitos insights, experiências extrasensoriais, né, com experiências místicas. Também acredita que ali tem uma aceleração dos processos, né, de cura, de transformação pessoal, de crescimento espiritual são acelerados nesses locais, né? Outra coisa que também acredita ali no Alto Paraíso de Goiás, que a gente está falando, né, é a ativação dos chakras, né? Então, muitos praticantes dos trabalhos energéticos falam sobre a ativação mais intensa dos chakras e também falam sobre as sincronicidades, né, que são relatadas nesses locais. Então, ali é muito interessante trazer nos retiros, né, nas práticas terapêuticas, os trabalhos de meditação, claro, mas também alinhados junto com os cristais para alinhamento energético. Lá também dá para fazer os rituais de purificação nas cachoeiras, a observação astronômica, né, que tem um céu super límpido, então para ter essa conexão cósmica. Workshop de desenvolvimento intuitivo também para desenvolver as habilidades intuitivas, sensitivas. E aí a gente segue para o último dessa lista, que é muito, muito importante, muito especial também, que são as florestas, que é para trazer enraizamento e conexão. Então, as florestas, elas são reverenciadas por muitas culturas ao redor do mundo, né? Há milênios. São vistas como ecossistemas vitais, que são, mas também como entidades vivas, conscientes, sagradas. Então, a energia das florestas é profunda, traz enraizamento com a nossa energia e transformadora, né? E a crença dos povos das florestas, né, falam das moradas dos espíritos que são habitadas também pelas deidades da natureza, que trazem também o portal espiritual, ou seja, que trazem frequentemente ali essa conexão com a espiritualidade, com a fonte da sabedoria, que as árvores elas se conectam por debaixo da terra, né? Então as árvores elas nunca estão sozinhas, elas se comunicam por todo o planeta. Então geralmente nas florestas elas têm mais força porque elas estão em um lugar mais concentrado, que é o ecossistema delas ali, né? Por isso que as tribos indígenas geralmente vivem nas florestas, né? E fazem ali as suas iniciações xamânicas, né? Porque ali também consideram que são os espíritos protetores e guardiões das comunidades, né? Então, assim, essa rede de raízes e a interdependência das espécies, né, das florestas, elas também simbolizam a interconexão de toda a vida dos seres humanos também, né? E como que as florestas influenciam a energia das pessoas, né? Tem um efeito restaurador, então também tem um efeito calmante, reduz o estresse, a ansiedade, aumento da vitalidade, clareza mental, o equilíbrio emocional também regula as emoções, né, para ter um estado de equilíbrio interno. Também o efeito do aterramento, né, ajuda a se centrar na vida. E a perspectiva científica, a ciência moderna tem investigado, né, os efeitos das florestas
E aí eles falaram, né, que tem os fitocídios, que são os compostos orgânicos liberados pelas árvores, que também ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Gratidão da alma, fico feliz que você esteja gostando. E olha que interessante também, as florestas têm nível de cortisol. Então, alguns estudos mostram, né, que a exposição à floresta reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Outra é que a exposição à diversidade microbiana das florestas também beneficia o microbioma humano. Então, gente, é muito louco como somos parte da natureza, na verdade, né? Então, ajuda a restaurar a capacidade da atenção, do foco. E existe uma terapia que é chamada terapia florestal, Shirin-yoku, chama. É uma prática japonesa que é nada mais, nada menos do que banho de floresta, e que tem trazido inúmeros benefícios para a saúde, né? E que você pode trazer para o seu retiro também, com caminhadas conscientes, com trilhas, a meditação entre árvores, sentar debaixo de uma árvore, se conectar com a energia dessa árvore escolhida. A terapia do abraço nas árvores, né, para fazer essa troca energética. Pode fazer rituais de gratidão, né, com cerimônias para expressar gratidão à floresta, aos habitantes. Você pode fazer observação da vida selvagem, né, ou seja, atividades ali para se sintonizar com os ritmos, os comportamentos dos animais da floresta. Outra coisa legal, interessante também, é a criação da arte natural, ou seja, usar materiais naturais da floresta, né, de forma orgânica ali para expressão artística, né, criar desenhos com folhas, com flores, né, práticas de respiração profunda, né, aproveitar esse ar limpo, trazer toda essa energia da floresta para dentro de si. E, gente, para escolher o destino do seu retiro, você tem que pensar o objetivo do seu retiro, né? Que tipo de transformação você quer trazer para os participantes. Pensa também no perfil do participante, do seu público, que tipo de ambiente eles vão se sentir mais confortáveis. Outra coisa para considerar é a época do ano, né? Então você tem que lembrar do clima, das estações, se tá frio, se tá calor. Então, se tem a infraestrutura, né? Se o local que você vai fazer precisa, tem tudo que você precisa para realizar as atividades planejadas. E a acessibilidade, né? Como que as pessoas vão chegar até lá? Como que você vai fazer isso? E pensar qual que é o melhor para o seu retiro, a energia das montanhas, das praias, das cachoeiras, lugares místicos e esotéricos. Aí vai de você e você não precisa escolher só um, né? Você pode fazer retiros em todos esses lugares, dependendo da proposta que você quer trazer. E é isso então, pessoal, né? Essa foi a live de hoje, de destinos para retiros. E se você sente o chamado dos retiros de produzir, se inscreve na Semana dos Retiros Lucrativos e vem aprender mais como criar, produzir e vender retiros holísticos transformadores e lucrativos. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar no link da bio. E no próximo episódio eu vou compartilhar com vocês o cronograma pronto de um dos meus retiros, que eu já fiz ele 4 vezes e todos eles tiveram todas as vagas preenchidas. Se você quiser saber, eu te espero na segunda-feira, às 19h19. Beijos, boa noite e gratidão por ter chegado até aqui. Até segunda!